Ok, pessoal, vamos entender então a harmônica. Nós vimos que o fator de potência ele tem dois itens. Um que é o cosseno φ, relacionado com a defasagem entre tensão e corrente provocada por capacitância e indutância. Ok? Motor, lâmpada, essa coisa toda. Agora nós temos um outro que é o THD, que é a distorção harmônica total. Eu estou mostrando a vocês aqui uma onda fundamental senoidal, tá? Tá lá aqui, ó, em vermelho. E aqui eu vou mostrar como é que as outras harmônicas vão interferir no fator de potência através da distorção dessa onda, ok? Então, o que é uma harmônica? Uma harmônica é como se fosse uma fundamental, uma senoide fundamental aqui, ó. Só que a frequência dela é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então eu vou colocar aqui o A2, que vai ser a frequência de 120 Hz, tendo em vista que é 60. Ó, coloquei aqui, ela apareceu, né? Então ela tem 120 Hz enquanto essa tem 60. Olha o que acontece com a nossa senoide na realidade. O que vocês estão vendo aqui é a soma dessas duas. Se eu colocar mais, ó, uma terceira 180, uma quarta 240, uma quinta 300, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter isso daqui, tá? Então as harmônicas, quando elas estão presentes, elas distorcem, né? Tendo essa distorção, o que vai acontecer? Ela vai contribuir para a queda do fator de potência, conforme nós tínhamos visto. Ok? Beleza? Então vocês estão vendo que eu tenho a fundamental, tenho a harmônica, mas como é que essas harmônicas entram dentro da rede? Quem coloca essas harmônicas, por exemplo, numa lâmpada fluorescente é o reator, porque o reator tem capacitância e indutância para poder fazer com que ele funcione. Se eu coloco um motor, o motor tem o que? Ele tem indutância, então vai gerar o que? Vai gerar harmônicas dentro dessa rede, além de fazer com que eu tenha defasagem em virtude da sua indutância, e isso causa uma defasagem de tensão e corrente. Então, no caso aqui, nós estamos vendo que as harmônicas, quando estão presentes, vai ter o THDI, vai ser na realidade uma expressão envolvendo essas harmônicas, e eu vou ter então uma queda do fator de potência em virtude dessas harmônicas, ok? Ok, então nós vimos que o fator de potência, que era definido como cosseno φ, a parcela cosseno φ representa a defasagem angular entre as componentes fundamentais, 60 Hz da tensão e corrente do circuito, ok? E nós vamos ter agora um outro termo, que é a THDI, que é a taxa de distorção harmônica da corrente do circuito, que é essa daqui, tá? Então, significa que quando eu não tenho harmônicas no meu sistema, esse fator aqui, ele é zero. Então, só vou ter o cosseno φ, a defasagem, ok? Bem, vamos ver agora as lâmpadas LED e o fator de potência. O fator de potência é um indicador técnico que mostra até onde a corrente da forma de onda se aproxima da referência sinusoidal da tensão. Então, o fator de potência é aquele termo que nós estamos vendo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma lâmpada LED, e essa lâmpada LED aqui, ó, ela tem um driver. O que é um driver na realidade? O driver vai ser aquele que vai fornecer a tensão, porque eu preciso transformar a tensão alternada em tensão contínua, ok? E vocês podem ver aqui que eu tenho um driver muito bom, aonde eu tenho o que? Pouca distorção, né? E esse cara aqui já tem uma distorção muito mais elevada. Então significa que eu preciso ter um LED com um driver, né, que vai fazer com que a lâmpada se acenda com um fator de potência alto, né? Ele não vai poder fazer com que esse meu fator de potência seja
muito baixo. Através do que? Você pode ver aqui que a defasagem, galera, olha essa defasagem aqui, ela está muito próxima de zero. E também as harmônicas são baixas. Embora haja uma perda, essa perda é mínima, chega a 0,92. Isso quando o LED tem um driver bom. Então significa que se eu comprar uma lâmpada, eu preciso ver como é que esse LED está acoplado com um driver que vai me fornecer um fator de potência de 0,92, porque senão não adianta. Eu vou ter lá uma lâmpada LED com um brilho muito alto, mas consumindo uma potência muito maior do que deveria ser isso daí, ok? Então, para lâmpadas de LED, existe agora o Inmetro, que o Inmetro diz assim, ó, eu vou regular isso aí. Então, para a lâmpada de LED com potência total declarada 5 watts e 25 watts, o fator de potência deve ser maior ou igual a 0,7, ok? Então, se eu pegar uma lâmpada de 25 watts, LED, significa que o fator de potência dela deve ser maior que 0,7. Não existe um fator de potência mínimo para a lâmpada com potência declarada menor que 5 watts. Menor que 5 watts, não tem problema. Agora, para lâmpadas com potência de entrada ativa maior que 25 watts, o fator de potência deverá ser superior a 0,92 e as correntes harmônicas não devem exceder os limites relativos dados na tabela 3, de acordo com a IEC 6100. Ou seja, ordem N igual a 2, tá? N igual a 3, N igual a 5, N igual a 7, 9, N menor que 39 maior que 11, tá? Somente harmônicas ímpares, tá? Então, correntes harmônicas máximas permitidas expressas como porcentagem da corrente de entrada da frequência fundamental. Ou seja, eu tenho que ter 10% na ordem de quinta, 7%, 5% e nas outras 3%, ok? Então, significa que a minha lâmpada precisa passar por uma avaliação para verificar se atende a esses requisitos, que são os requisitos do Inmetro. O Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, diz o seguinte: lâmpada de 5 a 25 watts, 0,7, tá? Abaixo de 5 watts não precisa esquentar a cabeça, e superiores a 25 watts, 92%, né? 0,92. E as correntes harmônicas, lembre-se que o 0,92 pode estar relacionado com o cosseno φ e também com a harmônica através do THD. Aí eu vou verificar que essas harmônicas, embora elas possam estar presentes, elas têm que ter um valor dado por essa tabela, que é uma tabela que o Inmetro coloca como padrão para que possa ser avaliado a situação do LED. Ok, pessoal, então qual é a proposta do laboratório de fotometria da Minipa? É ser um órgão certificador de lâmpadas LED, né? E o Inmetro, ele define a norma para o fator de potência de uma lâmpada LED, que é 5 watts a 25 watts, igual ou superior a 0,7. Menor que 5 watts não precisa ter fator de potência declarada, e acima de 25 watts 0,92%, né? 0,92%. E as correntes harmônicas não devem exceder os limites relativos dados na tabela 3, de acordo com a IEC 6132. Então, nós estamos vendo aqui que as harmônicas são essas aqui, e nós então pegamos uma lâmpada. Essa lâmpada, ela tem uma potência de 6 watts, ok? Então, logo, ela deve estar naquela relação de 5 a 25, deveria apresentar superior a quê? Superior a 0,7. No entanto, o fator de potência dela, segundo o fabricante, é maior ou igual a 0,55. E nós medimos aqui, deu 0,47. Então não foi feita apenas uma medida, nós fizemos várias medidas utilizando
instrumentos apropriados, tanto osciloscópio como multimedidores, coisa e tal, etc., e encontramos o valor 0,47, né? E nós fomos ver as correntes. No caso, seria para potências acima de 25 watts. E nós encontramos, no caso aqui, que a terceira, 45,9, né? Deveria ter 14,1. 40,5 na quinta, deveria ter 10. 34,7 na sétima, deveria ter 7. 26,4 na nona, 5. Então, nós podemos ver que essa lâmpada, embora ela seja um LED, né, feita de LEDs, ela não atende aos requisitos, que é o requisito do fator de potência. No caso, para a potência de 6 watts, ela deveria ter, na realidade, um fator de potência maior do que 0,7, né? E, no entanto, ela tem 0,47 e a informação dada pelo fabricante não é correta. Por isso que o Inmetro pede que organismos certificadores, e a Minipa está pleiteando ser um organismo certificador, para que possa verificar se as informações são corretas e possa ser então comercializadas em termos de Brasil.